infantil e uma versão adulta. Porque ocorre na infância, né? Tu tem um pouco disso na infância, mas tu não tem uma solidez disso. É meio primário a coisa. Vai se firmando se tu puder ir suportando isso e sendo ajudado pela cultura e pela família a reconhecer essas características, né, como sendo assim inevitáveis, aceitáveis, desejáveis, né? Então a lista delas aqui está assim, né? Decidir, escolher é uma característica da fase adulta. A pessoa tem que ser capaz de suportar que ela vai tomar decisões, que ela vai fazer escolhas, que vai ter perdas e vai ter luto, né? E que isso é real, não é imaginário, e que também não tem solução, né? A vida, na verdade, não é dramática. Ela é mais que dramática. Ela é trágica. Tudo na vida é trágico. O que quer dizer ser trágico? Quer dizer o seguinte: tu faz uma escolha e tu perdeu outra coisa. E perdeu. Se tu não aceita isso, essa tragédia, tu não tem como viver a vida. Tu fica narcisicamente querendo manter tudo sem perder, e aí tu não vive nada para valer. Então é característico do adulto decidir, escolher, perder, ganhar, fazer cooperação, troca, né? A simbolização, quer dizer, suportar uma representação das coisas e não as coisas em si, que elas não vão estar disponíveis para ti concretamente. São várias maneiras de falar da mesma coisa, o mesmo fenômeno, né? A simbolização no sentido assim de que tu desenvolve uma imagem das coisas, que pode ser um conceito, né? Pode ser um sentido que tu dá para as coisas, e aceitar que aquele sentido que tu dá não é único. Portanto, ele não é uma coisa concreta e específica. É um sentido que tu dá. Pode dar outro sentido, outra pessoa dá outro sentido, né? As coisas não são só o que tu acha que elas são. Essa é a tua versão. Tu mesmo tem outras e as pessoas têm outras, e tudo é relativo. A relatividade assim, do Einstein, que o Freud desenvolveu também na psicanálise, né? A criatividade é típica também do mundo adulto, porque na medida em que tu aceita essas restrições e o simbolismo das coisas, então tu fica mais solto para criar. Tu fica mais criativo, porque tu sai do concreto e começa a viver o mundo mais no imaginário que ele tem. Então aí tu, paradoxalmente, né, tu tem mais limites e limitações e fica mais criativo. Porque quando tu aceita que existem limites e limitações, se tu aceita de coração aberto, tu vai conseguir mobilizar forças para buscar realizar as coisas de uma outra maneira, que não aquela que tu queria originalmente. Então tu fica criativo para inventar soluções para uma coisa que no fundo não tem solução, no sentido de ser como tu quer. Então se não pode ser como eu quero e eu aceito, eu posso inventar outro jeito de ser feliz, que vai criar uma série de possibilidades complementares. Entendeu? Eu não pude casar com a minha mãe, então eu inventei casar com outras pessoas. E assim eu pude, então, não ficar naquele impasse, né? E buscar formas alternativas de ser feliz, né? Nenhuma deu certo, eu queria mesmo, né? Bom, não deu. A fertilidade, são vários nomes que no fundo mexem com a mesma questão, né? Tu fica mais interessante se tu aceita a parcialidade de tudo. Tu sai da encrenca narcisista de querer que as coisas sejam como tu quer. O fenômeno central é esse, é largar a mão do narcisismo, e daí tudo pode se desenvolver. A intimidade também vai ser possível se tu reconhece que os outros existem, limites, limitações, parcialidade, né? Então tu vai poder ter intimidade com a outra pessoa, ou seja, vai te entregar, vai te envolver com a outra pessoa, né? Não vai ficar só pensando em ti, lutando para controlar outra pessoa, para ser melhor que outra pessoa. Assim, outros aspectos que eu cito aqui: o uso da imaginação, da intimidade para resolver problemas, né? Reconhecer o outro, amar e ser amado. Amar e ser amado eu coloquei por último ali porque é o ápice da coisa, né? E sintetiza, né? Para tu poder amar e ser amado, tu tem que ter um funcionamento que reconhece as limitações, a dependência, tudo isso aí, né?
Aqui tem nos quadros, eu não sei se vocês querem, vocês estão olhando, estão lendo, não sei se querem assim abordar, né? Eu fiquei pensando ali na análise, ali quando tu bota entre parênteses, bondade, educação, formação reativa e aí tu bota falsas. Sim. Eu citei aqui como características típicas do funcionamento anal o conflito entre dominar e ser dominado. Tá? Essa é a pendenga central. Né? Eu quero controlar os outros, então eu quero dominar os outros. Isso dá um conflito porque a outra pessoa pode querer a mesma coisa. E eu posso estabelecer relações anais que são assim: eu controlo a outra pessoa e daqui a pouco inverte, ela me controla. Controlador, controlado. É o tipo de relacionamento, tá? Que ocorre. E esses tipos de relacionamento, orais e anais, e fálicos também, eles nunca vão dar certo. E a gente sempre quer, porque a gente é infantil e primitivo. Então, quando tu vê as pessoas se relacionando, tu pode olhar para elas e ver o jeito como elas estão se relacionando. Se as características da relação são deste tipo, do outro. E o trabalho é ajudar a pessoa a aceitar desistir daquele propósito. Não é mudar. O fulano me controla, mas eu estou aqui para o senhor me ajudar porque eu quero controlar ele. Onde é que você viu? Eu quero estar consigo. Né? Então não, é aprender a desistir. Só que é difícil porque o lado narcisista faz com que tu te aferre nisso. E aqui então eu citei, né? Dominar versus ser dominado, o controle, ter o poder, ter a posse. São várias maneiras de falar do mesmo objetivo, né? E citei também a agressividade versus sadismo, que é outra maneira de falar do conflito também, tá? Porque se eu quero controle, eu vou ser sádico com o outro. Ou eu vou ser passivo, assim, vou ser alguém que vou aceitar ser controlado e deixar que a pessoa de alguma maneira me agrida, né? E o item que tu estava destacando, então, seria a bondade, no sentido de educação, que são, em outras palavras, uma formação reativa, portanto, uma coisa falsa. Formação reativa em psicanálise quer dizer o seguinte: eu quero fazer uma coisa e eu escondo que quero fazer aquilo e faço o oposto, para parecer um cara bacana. Então, isso é uma formação de comportamento que é uma reação contra um outro desejo oposto. Formação reativa ao desejo, que faz então com que a pessoa se contenha falsamente. Então você torna uma pessoa boa e educada num sentido falso. Mas é isso que eu quis dizer. não quer bater, machucar. Exatamente. Então quando a pessoa não aceita que ela tenha coisas agressivas, ela pode fazer uma formação falsa de eliminar e ser muito queridinha. Tá? Isso é característico do funcionamento anal. É uma defesa contra a agressividade. Tá? Normalmente, isso faz com que a pessoa gaste muita energia se controlando, né? E se torne superficial. E não seja autêntica, espontânea, verdadeira. Então, ela vai exigir um trabalho para ajudar que ela possa admitir as agressividades que ela tem, os conteúdos agressivos que ela tem, entendeu? E perca o medo, porque o grande medo que a pessoa tem, que leva ela a se controlar muito, é que ela vai perder o controle e vai arrebentar com tudo, entendeu? Por trás de muito controle tem uma fantasia de uma força descomunal que tu tem, e que se tu te soltar, tu vai arrebentar com tudo. E tudo é falso, tudo é fantasioso, porque tu não tá com essa bola, né? Não é verdade que tu vai destruir, tu até pode ser agressivo com alguém e a pessoa te mandar tomar no cu. Quer dizer, tu não vai matar o outro porque tu tem coisas agressivas, né? É a onipotência que faz com que a gente fique com medo da própria grandeza da nossa maldade. É tudo idealização de nós mesmos. Desculpa. Eu queria que tu falasse da depressão ali. Tá. Que tu, desculpa. Não tem problema. Mas eu vou terminar de falar. Uma coisa que eu achei muito importante. Como é que é o teu nome? Priscila. Priscila, né? Fosse muito agressiva. Muito evasiva. Muito agressiva, me cortou. Expressões, né? Ai, que eu fiquei até nervosa e pensei que
Não é que elas queriam que seguisse a ordem de ordem do oral até o genital, acho que é isso. Eu tô indo em coisas que me dão na cabeça e que vocês falem o que queiram, entendeu? Então a questão, onde está aqui, né? O funcionamento oral, ele tem dois jeitos de ser, passivo e ativo. Passivo é quando a pessoa procura te engolfar e te dominar, sem fazer nada para fazer isso. Ela só se comporta de uma maneira passiva e procura, com a passividade dela, te absorver. Ela te chama para tu te envolver e fazer o que ela quer, porque ela não faz nada. Obviamente, para isso acontecer, precisa que tu tenha características semelhantes, né? Porque tu só vai te meter na vida de outra pessoa e fazer o que ela não faz se tu gosta também de invadir. Invadir, não é só controlar. Então eu vou fazer onde deveria ser o outro. Eu estou, então eu ocupo o lugar do objeto. É uma coisa narcisista. Eu elimino o objeto, digo que ele não foi capaz de fazer e eu que faço no lugar dele. Então eu estou sendo invasiva, eu estou sendo incorporativa, eu estou comendo e estou misturando. Né? Então a pessoa que se comporta de um jeito passivo, né? Tem um caso agora que chegou para mim lá, a mãe e o pai, eu fiz 3 entrevistas com os pais e quero mais uma com eles para depois ver o filho tem 19 anos, porque eles são completamente invasivos, eles fazem tudo pro filho e o filho está uma aposta, né? Então acontece que o filho é oral passivo, ele não faz as coisas e a mãe vai e faz. Então, quem é mais oral, o filho ou a mãe? É tudo junto, né? Porque ele vai ficando passivo, a origem da coisa é a mãe, pela ordem, né? Porque se a mãe for invasiva, oral, ela toma conta do filho, o filho vai ficar passivo. Entendeu? E tem uma evolução que ele pode ter, não é sentido dessa evolução aí, não é sentido de ser melhor. Um outro jeito que ele pode ser, que é ele ser oral canibalístico. O oral ativo. O que é isso? É a pessoa que não fica passiva só para te dominar, esperando que tu faça tudo porque tu é de se atirar e de te misturar. Não, ela fica ativa, ela vem para cima de ti e exige que tu dê tudo para ela, que tu seja como ela quer, que tu esteja à disposição dela e ela toma conta de ti, ela te invade. Ela não fica passiva esperando que tu invada. Ela vem e te invade. Então ela te come. Não entendi. Não? Não, deve explicar para vocês. Imagina um filho ou uma filha que na relação com os pais exige que eles sejam como se fossem extensões dela, fazendo tudo o que ela quer. Então esse filho, essa menina, né, que espera ou exige dos pais que eles façam tudo o que ela quer, ela está invadindo a vida deles. Ela está mais que dominando, ela está trazendo eles como se eles fossem parte delas. Entendeu? Você dá um exemplo assim, por exemplo, numa senhora de mais idade, eu acho que tem 80 e poucos anos, que eu conheço assim de relacionamentos de amizade, né? Ela vai umas 3, 4 vezes por semana no médico. Não cabe aqui, ela funciona assim, tá? Então ela marca as coisas e depois ela liga para uma filha, ela escolheu para isso, e ela diz assim: amanhã eu vou no médico tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquilo que ela diz é uma ordem para a filha ir com ela. Então a filha vai ter que mentir no trabalho, pegar um atestado, vai ter que combinar lá, dizer que a mãe dela é meio louca e que ela vai. E a filha se submete, vai e faz o que ela quer na hora que ela quer. E se ela tiver um compromisso marcado, a mãe nem fica sabendo, porque ela não pergunta para a filha. Ela é imperativa. Ela marca e depois comunica. E as frases dela não são assim: oi, minha filha, tua amanhã está ocupada, eu queria saber, porque depois eu vou ligar para o médico, eu queria combinar, eu quero marcar os horários que tu pode me levar. Não há consideração pelo outro. O outro é uma parte dentro dela. Então ela não tem por que ligar para o outro. Ela incorpora o outro. Então isso é um canibalismo, porque come o outro. Há uma voracidade. Mas eu não estou entendendo por que a depressão está na ativa e não na passiva. Eu estou dizendo que tu está me medindo muito hoje. Eu estou no ponto agora para satisfazer os teus desejos. Então o que acontece? Ó? Na medida
em que eu funciono desse modo invasivo, né, oral, canibalístico, que eu engulo o outro, né, eu incorporo o outro, eu passo a ter problemas. Porque cada vez que o outro, que eu trato como sendo eu, não fizer o que eu quero, eu vou viver uma frustração. Mas eu não tenho a menor condição de suportar a frustração. Porque eu não existo só misturado com o outro. E o outro também não existe separado de mim. Então qualquer prova de que isso não é verdade, que eu estou separado do outro, que o outro existe independente de mim, que ele não fez o que eu quis, eu viro um bebezinho que não tem capacidade de suportar. Então eu me deprimo profundamente. Porque ou eu sou alguém muito poderoso, né, maníaco, megalo, né? Eu sou alguém muito poderoso que eu digo, amanhã eu vou no médico e todo mundo me segue, todo mundo vai junto e faz o que eu quero. Ou eu sou isso ou eu não sou nada. Porque eu não consigo lidar com o meio termo. Então, se eu sou uma pessoa invasiva, a gente costuma chamar de dominadora, mas é muito mais que dominar o outro, né? É incorporar o outro. Se eu me misturo com o outro, né, eu vou ser grandioso no momento em que eu digo, e sai correndo 3, 4 e faz o que eu quero. Eu não preciso nem dizer o que é. E alguém me alcança a água, não sei o que. Tá? Então eu sou grandioso. Mas isso é véspera de uma grande queda. Porque no momento que esse sistema apresentar a mínima falha, eu não tenho estrutura nenhuma para suportar. Que é o caso também muito comum da atualidade. Por que a depressão está em alta? Paradoxalmente. Porque as pessoas estão pouco estruturadas para suportar a frustração, para ter limites, lidar com limitações. Elas estão muito onipotentes. Todo mundo diz assim, seja feliz agora, não dê bola para a tristeza, não sinta nada de ruim, só viva coisa boa. Se você sentir uma coisa ruim, faz não sei o que você vai ficar feliz. E aquilo vai desestruturando a pessoa. E ela cada vez quer mais, né? É o novo cigarro, é a nova bebida, é a felicidade, sem considerar que exista a frustração. Então desprepara a pessoa e ela facilmente não cai em depressão porque ela não tem estrutura para lidar com nada. Assim dá para entender? Ai, Deus, finalmente. Estou brincando, né? Então, antes se chamava maníaco-depressivo esse funcionamento, em que a pessoa uma hora estava grandiosa e quando furava o balão, ela caía lá embaixo, então ela ficava deprimida. Se chamava maníaco-depressivo. Hoje se chama de bipolar. Por que aquele desenhozinho? Isso aqui foi uma pergunta que uma guria chamada Priscila me fez. Que eu estava explicando alguma coisa que não é específico disso aqui. Tá? Isso aqui eu estava explicando. Hoje, quando eu peguei os troços aí para trazer, eu estava olhando para isso aqui e digo, o que é isso aqui? Não me lembro. Depois eu me lembrei. Eu quis dizer o seguinte, que a personalidade, ela não é uma coisa inteira. Nós não somos um indivíduo. Nós somos indivíduos em diversas partes. As partes são essa. Isso, eu, super-eu, consciente, inconsciente, não sei o quê, lado que funciona, né, fálico, não sei o quê. Nós somos vários modos de funcionar. Cada modo de funcionar é como se fosse uma pessoa dentro da gente. Tá? E eu quis dizer que a gente tem lados neuróticos, tem psicóticos, tem outros modos de funcionar ao mesmo tempo na personalidade. Né? E que é só uma parte nossa que vai funcionar neurótica, outras vão funcionar psicótica, não sei o quê, e tudo ao mesmo tempo, né? E apenas num jogo de fundo e frente, né? Trocando, alternando as posições. Está muito quente, né? Bom, mas vamos ver se vocês surgiu outras Eu perguntas. tenho uma pergunta. Numa relação sadomasoquista, que sempre então alterna a dupla, né? Tá. Ambos então estão fixados na fase anal. Ambos da dupla Exatamente. estão fixados na fase Exatamente, isso aí. Exatamente, tá? Mas isso aí que tu está dizendo, a gente tem que ter muito cuidado pelo seguinte, ó. Esses termos. termos. Aparece muito no consultório. Mas claro. Por isso que eu estou fazendo assim umas perguntas. Mas claro, esse é o objetivo aqui. Fique à vontade. Para o uso de todas as formas, né? E esse é o objetivo deste trabalho. É porque ele tem muita utilidade na clínica e para tu entender as pessoas, né? Porque se tu entender
que as pessoas têm relacionamentos desse tipo, oral, anal e tal, se tu entender isso aí, tu vai identificar nas pessoas o que elas contam, né, da vida delas, da relação delas com alguém, com que tipo de relação está ocorrendo, qual é o furo daquilo ali, e tu vai ter então aí a temática para trabalhar com a pessoa para quebrar isso. E tu vai propor para a pessoa que ela troque esses jeitos de ser pelos jeitos de ser adulto, que é de lidar e suportar com essas características que estão descritas aqui no mundo adulto, né? Ou seja, tu vai conquistando territórios dentro dela que é onde possa funcionar mais dessa forma adulta e diminuir o funcionamento infantil. E no fundo é abandonar aquele funcionamento. Isso é que é difícil, porque é o jeito que a gente inventou de ser e a gente se fixa nesse jeito de ser. E a gente não sabe viver de outro lado, de outro modo, e acha que é perigoso, né? E a gente projeta nos outros, né, que se a gente for diferente, deixar o nosso jeito de ser, os outros vão nos engolir. Nós temos muito medo de bicho-papão. Então a gente tem medo que o outro nos cause frustração, que nos engula, que nos domine, né? E esse medo não é à toa, porque esses riscos existem, mas acontece que na medida em que eu me tomo por esse medo, eu não vou viver nada. Eu tenho que ir vivendo, aprendendo a eu não fazer e aprendendo a lidar com o que os outros façam comigo. Esse é o remédio. Não tem um remédio fora disso. Tu não vai ser uma pessoa que não apresenta e nem os outros vão ser pessoas que não apresentam. Tudo vai sempre acontecer. Então aumenta a tua capacidade, que é para tu poder amenizar, diminuir, desfazer e não entrar naqueles jogos ou aprender a sair depois que tu entrou. João, Por favor. já que é praticamente impossível tu ficar muito tempo, mais de 24 horas, sei lá, num funcionamento genital adulto, a maioria do tempo a gente vai oscilando, como tu disseste, né? Nos relacionamentos afetivos, amorosos de casais, de filmes, vamos dar de exemplo de filme para não falar de nada por aqui. Quais são as combinações que têm maior probabilidade de darem certo e quais são as combinações de funcionamento que é certo que vai dar errado, não tem como dar certo de forma alguma? Dando exemplos, vamos pegar, tu fizeste a análise psicanalítica do filme aquele do 50 Tons de Cinza, né? Tu deve ter falado durante a análise, sei lá, sobre os anais ali, sádico e masoquista, né? Porque o Christian Grey era um sádico expulsivo, com certeza, e ela uma masoquista retentiva, né? E só por isso que eles estavam se relacionando, porque ela conseguia, só ela era capaz de aguentar todo aquele sadismo dele, né? Na verdade, ela controlava ele, sendo ela controlava o cara, porque ela era a única capaz de aguentar todo aquele sadismo dele, não é isso? É isso? E tu tem alguns outros exemplos de filme, vamos dizer, de casais, até ali a Elza e Fred, sei lá, quais são eu queria entender assim, qual é a maior probabilidade de dar certo das pessoas nesses funcionamentos e qual é a certeza que vai dar errado. É um cara prático, ele quer um manual de instruções. Aí sai por aí, olha, tá. Eu acho que todo mundo. Eu acho que todo mundo quer isso, né? É um homem. Agora eu vi que tu não é viado, mas é um homem. Só pode ser homem. Eu queria falar uma outra coisa, depois eu. Não, é que ele falou que ela no filme, né? Falando no filme, mas tem momentos que ela não gosta. Ou não. É essa oscilação? Sim, é isso mesmo que a gente estava falando. Claro, a pessoa não é uma coisa só. Sim. Né? E principalmente num filme, é claro que vão exagerar alguma coisa para explorar aquela coisa ali. Né? Por isso é bom a gente ver vários filmes, analisar vários filmes e ver os vários ângulos, né? O manual que tu pediste. Como tudo na vida, tu vai ouvir a mesma coisa que eu vou dizer, que tu já ouviste, não tem receita. Né? O que vai dar certo é a possibilidade de que uma pessoa possa viver a complementariedade com outra, oferecendo para outra pessoa as partes que ela não tem desenvolvida para ajudar a equilibrar. Entendeu? Então tu vai oferecer, se tu tem um jeito de ser desses, né, é bom que tu te relacione com uma pessoa que tenha um outro jeito de ser, não igual, dentro das neuras, né?
Porque se tu junta dois iguais, né, ou complementares dentro do mesmo funcionamento, é rolo, né? Pode ser até que alguém diga assim, não, eu sou, vamos dizer assim, a pessoa pode se queixar que o marido dela controla e não sei o que, não sei o que. Tu vai olhar de perto e tu vê que os dois são controladores. E que ela controla o marido até se submetendo a ele, porque ao se submeter ela torna ele extremamente dependente. Ele não tolera não ser correspondido. Vira uma criança quando ela não faz o que ele espera, blá blá blá. Tá. Então a pessoa vai dizer que é infeliz e se queixa, mas é mentira. Ela tem, não é que seja mentira, mas tem uma outra parte. Ela é feliz vivendo aquilo, porque aquilo é um jogo de controle que ela gosta de fazer. Então tu vai revelar isso para ela. E ela vai ter todo um processo de refletir sobre a possibilidade dela mudar o jeito dela ser. Não se queixar do outro, mas mudar o jeito dela ser. Ela poder fazer um luto a respeito, renunciar ao prazer que ela tem com aquilo que ela faz, né? Se ela conseguir ficar na terapia. Exatamente. Se ela não se mandar, né? Exatamente. Ela descobre isso, telefone. Exatamente. Não precisamos me lembrar desses detalhes agradáveis. Só fazendo parênteses, eu acho que isso acontece muito nos casais com violência. Violência também. Sim. Além de ter a Sim, claro. Sim, sim. Acontece muito isso que ela diz, quando elas se dão conta, elas fogem do Isso, exato. Porque elas querem um público para assistir o sofrimento delas e pessoas acreditarem que ela sofre, para ela poder se manter com aquele funcionamento que ela tem escondido e não revelado, e reforçar as aparências, né? Então ela funciona com uma falsa aparência de pessoa boa e bacana, né? Que está sofrendo pela agressão de uma outra pessoa. Isso é exatamente isso aí, né? A receita. Uma coisa Não que- terminou. não terminei a receita. Né? Então a receita é mais ou menos assim. Vamos supor assim, ó. Elsa e Fred, tá? Tá. É um filme que eu já debati 29 vezes. Eu acho que umas 10 ou 12 vezes foi lá na ESPN. Porque ele teve tanto sucesso assim entre os pais. Eu faço evento lá sempre no dia do vestibular. Vem alunos de todo o estado, né, de outros estados, e os pais vêm juntos. Então, um diretor de lá, que me conheceu aqui, ele me convidou para fazer lá e eu, há vários anos, faço lá para os pais que vão levar os filhos, né? Então, eles sempre fazem pesquisa de satisfação de tudo que fazem, né? Então, os elogios à atividade e ao filme são muito bacanas. E aí, então, eles pedem, continua fazendo o mesmo filme, continua fazendo o mesmo filme, o público muda, né? É fantástico, assim. Realmente, esse filme aqui é genial. O que se tira dele é uma riqueza e é uma satisfação muito grande o filme, porque ele é muito, muito rico, muito interessante, devido às características de Elsa, que são estéticas, que tornam a vida interessante, quando são uma boa medida, né? Uma boa mistura que ela tem. Ela tem traços de controle anal, mas ela tem traços histéricos muito interessantes. Então, esse casal aqui é o mais típico, é o que mais ocorre. É o homem com traços obsessivos mais acentuados, como sendo os mais acentuados nele, e a mulher com traços mais histéricos. Esse é o tipo de relacionamento mais comum, né? E que dá muitos problemas. Por quê? Porque o lado obsessivo do cara, organizado, controlador, ele não gosta do lado mais solto da mulher, né? Mas ao mesmo tempo, ela é o melhor complemento para ajudar ele a se soltar, entendeu? E ele também é o melhor complemento para ajudar a organizar mais a pessoa que é muito solta, muito desorganizada, né? Que vive assim mais em chiliques e que não tem assim aquele senso de organização típica do homem ou da função paterna. Então o melhor complemento, aqui é um baita complemento, porque um ajuda a acrescentar no outro as partes em que falta, e não são partes ruins, são positivas. Porque é importante ter um tanto de obsessividade, e é importante ser solto, senão não tem uma combinação legal para viver, né? Outras combinações, como por exemplo assim, oral com anal é ruim,
É muito ruim. A pessoa, se funcionar muito assim, dependente, passiva, ela vai se oferecer para ser controlada, né? Então ela vai receber uma coisa que complementa, que encaixa no que ela é, mas são encaixes negativos, que vêm das duas partes, entendeu? Porque a pessoa que é dominadora, ela vai procurar dominar, né? A pessoa que é mais oral, e a pessoa que é mais oral vai invadir ela. A gente, na prática, confunde muito isso. Porque o normal das pessoas se referirem a um processo assim como eu estou descrevendo, né? A fulana é muito oral e ela, então, se mistura com o marido dela, que é obsessivo, ela fica muito dependente e ela quer que ele cuide dela como uma criança. Ela não cresce, não se desenvolve, fica infantil, passiva. Então ela domina ele através da passividade. Ela não manda, não faz nada, ela não faz. Então ele faz, cuida e faz as coisas acontecerem. Ele que trabalha, ele que sustenta, e ela vive como uma criança, como uma coisa assim, né? Nunca vai ser pura, ela vai ter esses traços e vai ter traços histéricos, né? Fálicos, histéricos, né? Bom, o que eu digo que geralmente se confunde é porque a gente pensa assim, ó, que ela domina, eu usei o termo agora, ela domina ele, né? Não é bem que ela domina, é mais que domina, ela incorpora ele. Ele passa a ser uma parte dela. E ela nem faz nada para dominar, apenas ela sendo passiva, ela como que convida o outro para o outro tomar conta dela. Entendeu? E cuidar dela como uma criança. Isso é bastante comum de Os dois acontecer. ficam satisfeitos, né? Hã? Os dois se sentem satisfeitos. Os dois se sentem satisfeitos e se queixam internamente um do outro. E tem razão de se queixar. Mas isso não muda porque tem uma satisfação em ser assim. Né? Porque se eu me relaciono com uma pessoa que eu posso de alguma maneira tomar posse dela, eu vou ser poderoso. Eu vou ter patrimônios e posses de territórios sobre a outra pessoa. Né? E isso acaba comigo, porque a posse que eu tenho da outra pessoa vai significar posse e poder dela sobre mim. Né? Alguém ia falar? O fálico ali, então, nessa esteira de relacionamentos, ele vai se relacionar com alguém oral ali também, ou mais masoquista, o fálico. Tem nuances, né? Ó, tanto é que você pode falar de 3 modos de ser fálico, né? O fálico anal é para destacar uma nuance, que é gostar de ser melhor que o outro por ter a capacidade de controlar o outro. Isso se mistura com o prazer de ser melhor que o outro, porque não tem uma pureza. E por não ter uma pureza, é que eu fiz um catálogo assim, que descreve modos de funcionar que mesclam com o anal. Tem um toque de anal, né? Nesse funcionamento de ser melhor que o outro, por ter uma capacidade de controlar tudo e me tornar melhor por isso, né? E tem um outro jeito de ser que é assim, eu só quero ser melhor, não quero te controlar em nada, nem me meto na tua vida, nem me ligo a ti. Inclusive vai dar um sentimento de que a pessoa não faz vínculo, né? Não cuida de ti, não, né? Porque ela não quer te controlar, ela fica bem separada de ti. Ela só segue o caminho dela, faz o que interessa para ela e que engrandece ela. Ela nem quer te controlar. Porque se querer ser controlado é muito natural. Nós queremos ser controlados pelos outros. E a gente quer controlar os outros também. É por isso que é difícil não funcionar assim. É impossível não funcionar assim. O que tu pode é analisar. Então, quando uma pessoa, o lado fálico nosso, ele pode se apresentar puramente querendo ser melhor. E pode também querer ser melhor porque é capaz de te controlar. Então isso acentua uma tonalidade de controle. Tá? Muitas vezes, até assim, na faculdade, nas formações também, as pessoas quando vão ajudar a gente a entender isso aqui, primeiro que não acontece didático como aqui. Modéstia à parte, tu faz toda uma formação, estuda os textos e ninguém te apresenta os conteúdos, então tu sai dos cursos sem sintetizar as coisas, entendeu? Por isso que eu acho que um grupo de estudos, modéstia à parte também, como eu proponho, ajuda a organizar o conteúdo e coisas que tu já viu 10 vezes, elas ganham outra dimensão
outra organização, e aí se torna possível de usar, né? Que é essa questão. O que nos falta na nossa área, assim como na área das ciências, né? Pessoas que peguem o conteúdo e tornem ele, o conhecimento, e tornem ele utilizável, assim, entendeu? Mastigável, assim, para poder utilizar, senão fica uma coisa muito intelectualizada e dissociada, né? Então o que acontece? A gente costuma aprender isso aqui sem essas discriminações, né? Fálico só, né? E aí então por isso é comum que apresentem para a gente o modo de ser anal e o modo fálico, os dois como sendo formas de controle. E não é. O lado fálico não é, a essência não é controlar o outro, é ser melhor que o outro. É uma competição. Então isso tem os seus paradoxos, porque este modo de ser fálico, ele produz menos vínculo com o outro. O modo oral cria mais vínculo. Porque se eu quero controlar o outro, eu me vinculo bem a ele. Eu estou na cola dele. Estou ligado. Né? E o nosso lado histérico, o nosso lado assim, de desejar ser amado, de desejar ser desejado e ser considerado, né? Chamar atenção, ele vai gostar de alguém que queira controlar. Porque dá uma sensação de amor, de interesse, de apego. Então, a princípio, tu vai gostar do cara que vem para cima de ti que quer te controlar. Tu te queixa de, que saco, sai, mas tu tá sempre, né, com a cordinha, não deixa ele se afastar muito, né? E dando motivo para ele se preocupar contigo, que é para ele vir e querer te controlar, porque tu sente que isso é apego, é amor. É uma mistureba complicada isso aí, né? Porque tu busca ser controlado com prova de amor, e aí tu te foge depois porque esse controle vai acabar com a tua vida. Aí tu reclama, mas tu também não sai. E tu não sai porque tu está nesses funcionamentos e não desenvolveu um outro funcionamento. Então, por isso, né, eu acho que toda psicoterapia deveria ter momentos de casal, entendeu? Quando tem casal. Tudo isso deveria se variar. A gente aprende as coisas muito dissociadas, mas em muitos momentos, se o outro aceita, né, vir na psicoterapia, pode ter momentos em que tu trata o vínculo. E aí tu vai tratar esse tipo de relação que ocorre entre eles, para eles aprenderem a desmanchar isso e escolher outras relações, entendeu? E tu pode fazer isso muitas vezes tratando o casal numa sessão, um noutra, outro noutra. Tudo aquilo que a gente aprende assim no início, de que não pode, não deve, sei o quê. Sabe por que tem aquelas regras? É para evitar que pessoas loucas, que não sabem lidar com isso, façam cagada como profissional. E que pacientes loucos, né, façam uma demanda muito complicada para cima do analista, e o analista não tem a capacidade de lidar com, organizar o campo. Né? Quando o analista é capaz de organizar o campo, tudo tu pode fazer, que vai ser processado, vai ser tratado, e se houver algum impedimento, porque os dois tendo sessões separadas, ou em casal e outros separados, sei o quê, se isso atrapalha muito eles, então o analista vai interromper e não vai fazer. Nós vamos ver em cada situação, né? Mas não é. As regras básicas, aquelas são importantes para dar uma plainada, né? Agora, em cada caso, eu me surpreendi muito. Eu sempre continuo fazendo supervisão com caras bem psicanalíticos, bem mestres, assim, né? Eu estava fazendo a primeira formação, eu escolhi os caras assim, mais psicanalistas, assim, pagava caro, né? E passava a noite e dia relatando aquelas sessões, né? 4 sessões por semana, fazia supervisão de paciente, atendendo 4 vezes por semana. Aprofunda o trabalho com o paciente, a capacidade da gente, né? E um dia eu me surpreendi assim, mas um fulano que não sei o quê, eu soube que ele está atendendo o irmão da paciente dele, eu não sei o quê, a família. Como é que fulano, como é que é isso daí? Pô, João, uma coisa é o grande público, e que eu vou ensinar e outra coisa é o que eu vou praticar com o nível de desenvolvimento que eu tenho, que eu não vou mandar uma pessoa que está lá fazendo um curso de formação fazer coisas que ela não tem experiência para fazer. Ela vai descobrir, vai amadurecer, cada um vai fazer. Por que tu está perguntando? Porque tu está te dando conta, né? Então a gente vai... Mas voltando à vaca fria, né? Então as composições, a tua pergunta nos coloca no ápice do tema, né? É que a gente tem que entender que essas coisas acontecem nas pessoas, que elas se relacionam a partir dessas combinações, e que a maioria das combinações é errado,
e que todo mundo tem essas combinações, entendeu? Não é o caso de alguém não ter, e que a questão é aprender a desmanchar as coisas que tu tem, o exagero, a predominância dessas combinações que são negativas, né? As combinações mais saudáveis são sempre aquelas em que pelo menos uma das pessoas é capaz de ser maduro mais, sem perfeição, mas tem uma predominância, né? Então, se uma pessoa é mais capaz de ter relações, como Freud propõe, assim, chamando de genitais, aceitando diferenças, falhas, limites, né? Tendo paciência e tal, então o outro pode ter qualquer problema que vai ser amenizado, entendeu? Resta saber o quanto isso vai ter de custo para a pessoa que funciona mais sadia, pode ser que ela aguente um tempo, depois ela não queira mais, né? Ou a possibilidade da outra pessoa mais primitiva evoluir, desenvolver, né? É claro que se tu predomina o teu funcionamento umas coisas muito primitivas e a outra pessoa também, ela não vai poder te ajudar a desenvolver, entendeu? Tu tem que pensar assim, ó, eu não cresço com fulano porque ele é igual ou pior que eu, então não tem como desenvolver. Eu só vou me desenvolver através de outro relacionamento, ou eu tenho que ter amizades e trocas com outras pessoas que me ajudem na cabeça a evoluir, né? E não jogar tudo no relacionamento, se o outro é minha salvação. Não vai ser. Tu botou ali, eu não sou psicóloga, tá? Não é crime isso aí. Não. É que tu botou ali, né, a esquizofrenia ali, a depressão aqui, que daí se caracteriza fixa nessa... Alguém falou sobre a fixação, né? É como se dissesse assim, ó, cada modo de funcionar, daqueles que a gente colocou no início, neurose, não sei o que, significa, por um lado, eu vou dizer de duas maneiras, que a pessoa ficou mais fixada nesses pontos. Por isso que eu coloquei as doenças, né, associadas a cada etapa, significa que essa etapa a pessoa ficou mais fixada. Isso aqui acontece quando a pessoa ficou mais fixada nessas coisas. Tá? Sabe, eu pensei, tá, assim, o que a gente está vivendo nas escolas é a depressão na adolescência, né? E aí ela tá ali colocada, e aí como é que... Porque as crianças, como elas não desenvolveram mais o aparelho psíquico para lidar com essas questões todas que eu coloquei aqui no funcionamento mais adulto, as crianças estão sendo pouco estimuladas, não desenvolvem, ficam muito primitivas, né? Ficam mais assim, ó, dependentes, passivas, né? Ou canibalísticas, por isso que elas estão agredindo o professor, e agredindo direção, agredindo autoridade, agredindo tudo, porque elas não estão acostumadas a considerar os outros. E se mutilando daí? Porque elas, a agressão, a mutilação é uma forma de agressão muito primitiva. Porque se tu tá com raiva e tu agride outra pessoa, é melhor para ti. Se tu agride a ti mesmo, é mais primitivo, né? Por exemplo, às vezes acontece no consultório de uma maneira simbólica, que eu vou descrever para associar com esse concreto, né? Uma pessoa no consultório pode estar com raiva do analista, e ela não diz para o analista que está com raiva de uma coisa que ele disse, de uma coisa que ele fez, que não fez, não sei o que. Ela critica ela mesma. Isso é mais narcisista. Porque ao criticar a si mesmo, é como se só existisse eu e eu. Então eu converso comigo. Não, eu me senti chateado e a pessoa que me causou isso sou eu. Então é eu e só eu. Eu nem reconheço que eu estou bravo com outra pessoa. Eu me recolho e o outro nem existe. Mas nem para culpado eu não te considero. Né? Então isso é uma autoagressão e o analista vai então desfazer, mas vem cá, será que tu não está bravo comigo porque eu disse tal coisa? Não, capaz, eu sei que tu está certo, inclusive, não sei o que, não. É só eu, é eu comigo. Né? Então ela nega a dimensão, ela pode estar chateada com ela, mas ela tem uma raiva do outro. Então na agressão, na automutilação, é porque nem existe um objeto externo que a pessoa possa canalizar e se relacionar. Ela está tão em si mesmada, né, que ela descarrega nela mesma. É autodestrutivo. Entendeu? Se tu vai ser destrutivo com outro, é mais evoluído. Então isso é um sintoma da primitividade que está ocorrendo, né? Então a depressão tem muito a ver com isso. A pessoa está muito pouco desenvolvida
Então ela cria uma ideia muito grandiosa de si, que cai facilmente, e ela não tem as capacidades do mundo adulto para lidar com as questões. Ó. Não tendo essas capacidades do funcionamento genital, né, ela só tem um caos. Né? Ela vai achar o outro horrível, porque não faz o que ela quer, ou ela mesma não presta, porque ela não foi capaz de ela mesma fazer. A depressão tem como questão fundamental por trás a onipotência, a grandiosidade, a arrogância, entendeu? A pessoa caga leis e regras para os outros e para si mesma. E como ela não consegue corresponder e ela não pode suportar, então ela entra num colapso assim. Ela colapsa para fora, agredindo os outros, ou para dentro. Quando é para dentro, é como tu apertar uma almofada. Vai causar uma depressão, é para dentro. Então explode para fora ou explode para dentro. Para fora na forma de violência. Para dentro na forma de autoagressão, entendeu? E de fechamento, em que a pessoa não vive, não faz. Ela não faz o tema que a professora passou, ela está cagando e andando para dar importância para as coisas da escola, porque ela se fecha sobre si mesma. Ela desinveste da realidade, né? É uma das coisas mais agressivas que existem, porque para outra pessoa, porque quando uma pessoa briga contigo, ela pelo menos está te dando bola, aquela coisa. Né? Agora, se ela se ela caga e anda para ti, então é outro tipo de relação que é de indiferença. Né? O Freud descreve as relações de amor assim, ó. Existe um amor versus o ódio. Todo mundo tem isso. Se não tiver isso, tu te apaixona, tu só tem amor, daí tu te apaixona e perde a noção de ti e vira um capacho do outro.